Sabe, por trás de quase toda a tecnologia que a gente usa no dia a dia, seja o celular no bolso ou até o sistema de freio do carro, existe uma força meio que silenciosa, sabe? Uma arquitetura que virou a espinha dorsal do nosso mundo digital. E o mais curioso é que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar dela. Bom, hoje a gente vai jogar uma luz nesse gigante invisível, a arquitetura ARM. Pensa só um pouquinho. Todos esses aparelhos inteligentes que estão por toda parte. O que será que eles têm em comum lá no centro de tudo? Pois é, na mais grande maioria das vezes, a resposta é ARM. A escala da influência deles é gigante. E aqui já vem a primeira coisa que quebra a cabeça e ajuda a desvendar o mistério. A ARM, a empresa por trás de tudo isso, na verdade, não fabrica processadores. É isso mesmo, eles não fazem o chip físico, o silício. Aí fica a pergunta, né? Como é que eles dominaram o mundo? A resposta está no modelo de negócios deles, e é isso que a gente vai começar a entender agora. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender esse modelo de negócios diferente da ARM. Depois, vamos ver como eles criam designs para cada tipo de mercado. Aí, a gente mergulha de cabeça no núcleo do processador, aprende o básico da linguagem dele e, para fechar, vamos ver tudo isso funcionando na prática. Certo. Então, vamos lá. Vamos começar por essa ideia que parece não fazer muito sentido, né? Como é que uma empresa de processadores consegue dominar o mercado sem fabricar nenhum chip sequer? Bom, a sigla ARM vem de Advanced RISC Machine. E a palavra mais importante aí é RISC. Isso significa computador com um conjunto reduzido de instruções. A filosofia por trás é bem simples, na verdade. Em vez de criar instruções super complexas que tentam fazer um monte de coisa de uma vez, a ideia do RISC é usar um conjunto menor de comandos, mas que são muito rápidos e eficientes. É como ter um kit de ferramentas simples e super especializadas em vez de um único canivete suíço todo complicado. Então aqui está o pulo do gato. A ARM não vende chips. Ela vende o projeto, a propriedade intelectual. Pensa assim, ela desenha a planta do processador e aí licencia essa planta para outras empresas, tipo Apple, ST, NXP. E são essas empresas que fabricam os chips baseados nesse design. Quando você junta isso com a eficiência de energia absurda da filosofia RISC, pronto, você tem a fórmula perfeita para o sucesso em celulares e principalmente na internet das coisas, onde cada pinguinho de bateria faz uma diferença enorme. Mas claro, não existe um design ARM que sirva para tudo. E é aí que está a genialidade do modelo deles, a especialização. A ARM criou uma verdadeira família de arquiteturas, e cada uma delas é otimizada para um tipo de tarefa bem específica. Olha só, essa tabela mostra essa estratégia de um jeito bem claro. A gente tem a família Cortex-A de aplicação, que é para alto desempenho, pensa nos cérebros dos smartphones e servidores. Depois vem a Cortex-R de real time, ou tempo real. Aqui a palavra-chave é confiabilidade, tipo nos freios ABS de um carro onde falhar não é uma opção. E por fim, a Cortex-M de microcontrolador. Essa é a campeã do baixo custo e baixo consumo, perfeita para aquela infinidade de sensores de IoT e vestíveis que a gente vê por aí. Ok, agora que a gente já viu o quadro geral, que tal dar um zoom? Vamos entrar lá no coração do processador para entender como o trabalho é feito de verdade. Para a gente entender como um processador funciona, a melhor analogia que existe é a de uma bancada de trabalho. Imagina que a memória principal, a RAM, é um armazém gigante, cheio de peças e informações. Você não consegue trabalhar com as coisas lá dentro do armazém, certo? Você precisa pegar o que precisa e trazer para a sua bancada. Pois bem, no processador, essa bancada de trabalho são os registradores. E olha lá aí, essa é a bancada de trabalho de um núcleo ARM. Esses registradores, do R0 até o R12, são o espaço onde tudo acontece. Todos os cálculos, comparações, qualquer tipo de manipulação de dados. Qualquer informação que está na memória precisa ser trazida para um desses registradores antes que a CPU possa fazer alguma coisa com ela. Beleza. Além dessa bancada principal, a gente tem umas ferramentas especiais. Pensa no R13, o Stack Pointer, como se fosse um clipe de papel. Ele está sempre marcando o topo de uma pilha de rascunhos. Essa pilha, na memória, guarda dados temporários. E o Stack Pointer serve para garantir que o processador não se perca ali, especialmente quando uma parte do código precisa chamar outra. Já o R14, o Link Register, é ainda mais inteligente. Imagina que você está lendo um livro e vê uma nota de rodapé. O que você faz? Você coloca o dedo na linha onde parou para não se perder, lê a nota e depois volta, certo? O Link Register é exatamente esse dedo. Ele guarda o endereço de retorno para onde o programa tem que voltar depois de executar uma função.
E para fechar, temos o R15, o Program Counter. Esse aqui é um marcador de página oficial do processador. Ele sempre, mas sempre mesmo, aponta para o endereço da próxima instrução a ser executada. É ele que faz o programa andar para frente, um passinho de cada vez. Ok, então a gente já entendeu o hardware, a bancada de trabalho, mas como a gente dá ordens para essa bancada? A resposta é a linguagem assembly. Ela é basicamente a tradução para humanos dos comandos que a CPU entende de verdade. Uma linha de código em assembly tem uma estrutura bem certinha. Pode ter um rótulo, que é tipo um apelido para aquela linha, depois vem o mnemônico, que é o comando, o verbo, tipo move para mover, add para somar. Aí vem os operandos, que são quem participa da ação, e por último pode ter um comentário, que é só uma anotação para a gente. O processador ignora completamente. Tudo isso, na teoria, é legal, mas ver a coisa toda funcionando é muito mais impactante, né? E para isso, a gente vai usar uma ferramenta que nos deixa espiar por cima do ombro do processador enquanto ele trabalha. Essa ferramenta se chama Visual 2. É um simulador de código aberto fantástico, que basicamente abre uma janela para esse mundo que a gente acabou de descrever. Com ele, a gente pode escrever nosso próprio código assembly e assistir passo a passo o que acontece lá dentro. E olha só que legal, ali do lado direito da tela está o painel de registradores. É a nossa bancada de trabalho virtual. A gente consegue ver os valores em R0, R1, R15, todos eles, mudando em tempo real a cada instrução que o programa executa. É incrível. Beleza, vamos para um exemplo prático para ficar mais claro. Pega essa instrução aqui, sobs R3, R1, #1. A lógica é o seguinte, pega o valor que está no registrador R1, subtrai um dele e guarda o resultado no registrador R3. Simples, né? Mas aquele S no final do sub é super importante. Ele é um aviso para o processador, ei, depois que terminar essa conta, atualiza umas bandeirinhas de status para me dizer o que aconteceu com o resultado, tá? Agora uma perguntinha rápida, só para a gente pensar junto. Se o registrador R1 tinha o valor 1 guardado nele, e a gente executa essa instrução, subs R3, R1, #1, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado e o que isso muda para o processador? E aqui está a resposta. 1 menos 1, claro, dá 0. Como o resultado foi 0, o processador vai lá e levanta a flag Z, a bandeirinha do 0. E por que isso é tão útil? Porque agora o programa pode olhar para essa bandeirinha e tomar uma decisão. Ele pode pensar, opa, a flag Z está levantada, isso quer dizer que o resultado foi 0, então eu vou pular para outra parte do código. É assim que nasce a lógica condicional, a capacidade do código de tomar decisões. Então, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a ARM é sobre licenciar um design focado em eficiência, não fabricar chips. Segundo, os perfis A, R e M são feitos sob medida para cada necessidade, de servidores a sensores. Terceiro, lá dentro do processador, os registradores são a bancada de trabalho onde tudo acontece. E por último, as flags de status, como a flag Z, dão ao código o poder de tomar decisões inteligentes. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. Agora que essa arquitetura não é mais tão invisível assim, fica a pergunta no ar. Onde mais no nosso dia a dia esses pequenos e eficientes cérebros ARM podem estar trabalhando em silêncio, movendo nosso mundo, bem debaixo do nosso nariz?